Um pouquinho melhor, mais fraterno, mais amigo, mais companheiro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, pessoal. Conforme eu disse na abertura aqui, então, hoje é o dia dos estudos, nós estamos trabalhando aqui com o livro dos Espíritos, e vamos abrir aqui. Na terça-feira do mês anterior, nós paramos na questão 418. Então, hoje a gente começa com a questão 419. Apenas lembrando que se trata do livro dos Espíritos, e nós estamos no capítulo 8º, que trata da emancipação das almas. E a seção desse capítulo 8º, onde está a questão 419, é a primeira dessa seção. Essa seção é a transmissão oculta do pensamento. Então, a questão 419 é a seguinte: como sempre a gente faz, fazemos a leitura, depois comentamos aí, lembrando o pessoal de casa que, se vocês quiserem participar, são muito bem-vindos também. Levanta a mão, e aí a Duda libera aí o microfone para que vocês possam fazer intervenção. Só dar uma lembrada que é o livro dos Espíritos. Tem um irmão que chegou pela primeira vez hoje. Perfeito. Resumindo. O Nicolau me dá uma indicação importante aqui. A maioria de vocês já sabe, mas vale a pena a gente repetir rapidamente. O que é o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos é o primeiro livro de codificação da doutrina espírita. Então, é uma obra que foi escrita por Allan Kardec, escrita, mas não criada, porque quem respondeu as perguntas foram os espíritos. Então, Allan Kardec, que era um cientista, usava um método científico, ele distribuía as mesmas perguntas para vários médiuns na Europa, nos Estados Unidos, as mesmas perguntas. E os médiuns, então, recebiam os espíritos com as respostas, ele conferia e compilava tudo aquilo, as respostas que eram absolutamente iguais. Então, esse, basicamente, é o Livro dos Espíritos. É a primeira obra, a primeira das obras da codificação espírita, e o Allan Kardec cuidou de trazer para a gente. Então, dito isso rapidamente, vamos lá, pessoal. A questão 419, que é a seguinte: qual é a razão por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge ao mesmo tempo em muitos pontos? Então, a pergunta é essa: por que uma mesma ideia, né, especialmente quando se trata de uma ideia, de uma descoberta, ela surge ao mesmo tempo em muitos pontos? E aí a resposta dos espíritos. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se recorda do que aprendeu e o homem julga ter inventado. Assim, muitos podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar,
fazendo uma figura mais exata do que pensais. Cada um contribui, sem o suspeitar, para propagá-lo. Então, aqui, a resposta ela vai na seguinte direção. A gente tratou nos estudos anteriores, vocês se lembram do sono, das viagens astrais, né, da saída do espírito do corpo durante o sono, e ficou claro que essas saídas, muitas vezes, elas são saídas de aprendizado. Então, vários espíritos, ao o corpo físico entrar em estado de sono, o espírito se desprende e acaba indo, muitas vezes, para o mesmo lugar. Então, muitas vezes, locais de aprendizado. E ali são ensinadas novas ideias, são trazidas novas ideias para um grupo de pessoas. E é justamente por causa disso que, muitas vezes, ao mesmo tempo, uma mesma ideia, eu vou colocar a expressão entre aspas, ela pipoca em lugares diferentes. Ela é reproduzida por pessoas diferentes em lugares diferentes. Por quê? Porque essas pessoas, então, durante o sono do corpo físico e desprendidas em espírito, tiveram essa comunicação nesses locais do astral para onde muitas vezes a gente se dirige durante o sono físico. Esse é o teor dessa resposta. Foi mais ou menos como foi escrito o livro dos Espíritos. Só que aqui ele foi medianizado. Exatamente. Exatamente isso que o Adriano falou. Eu tinha dito antes para vocês, o Kardec distribuía a mesma pergunta para vários médicos. Cada um deles recebia a comunicação espiritual e podia se conferir. As respostas eram as mesmas respostas. Então, é um fenômeno parecido. A diferença é que aqui vários espíritos vão ao mesmo local, eles são ensinados, eles são instruídos, e ao acordar, então, quando a ideia floresce, ele não tem a lembrança que isso foi durante o sono, durante esse aprendizado no mundo espiritual, fica com a sensação de que é uma mesma ideia propagada por várias pessoas ao mesmo tempo. Mas a razão é essa. Alguém aqui quer fazer algum comentário? Então, vamos respeitar o silêncio de vocês. Né? O silêncio fala por si, né? O silêncio fala por si. A próxima questão é a questão 420. E é a seguinte: os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Eu acho que a clareza da pergunta aqui não exige maiores considerações. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? E aí a resposta dos espíritos. O espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Então, a resposta aqui está indicando que sim, né? Que mesmo estando completamente acordado, o espírito tem condições de se comunicar com outros espíritos. E acho que isso, a maior prova disso, a gente tem no trabalho dos médicos, né? O médium recebe em tempo real a comunicação, ele estabelece a comunicação com o espírito, e, embora ele esteja mediunizado, mas ele está acordado, né? E está se comunicando. Então, essa comunicação é perfeitamente possível. Não é comum, porque me parece que nessas condições, só quem tem a mediunidade bem desenvolvida é que consegue fazer isso, mas pode ocorrer sim. Né? A comunicação com os espíritos não se dá somente durante o sono do corpo físico, quando o espírito se desprende do corpo e vai aí para os locais da espiritualidade, aquelas funções todas que a gente já estudou aqui nas questões anteriores. Bom, eu entendi essa questão de um jeito diferente. Eu acho que pelo que você falou, estava dando a entender que sim, um espírito conversa com uma pessoa acordada, não é isso? Uma pessoa encarnada. Dei como exemplo, sim. Tá. Mas aqui eu entendi isso de um outro jeito, né? Assim, podem dois espíritos encarnados se comunicarem, né?
Bom, eu acho que é essa a ideia, né? Que, pelo menos que eu entendi. Eu falei, bom, a gente faz isso todo tempo, né? Inclusive, assim, a gente está fazendo agora, um fala e o outro escuta, né? Só que eu acho que além disso, né? Assim, não tem a hora que a gente fala assim, poxa, você olha para a pessoa e tem a impressão que você já sabe o que ela vai falar, né? E eu acho que é disso que ele está dizendo aqui, né? Assim, pelo menos foi como eu entendi, né? A gente consegue, às vezes, perceber o que a pessoa está sentindo, o que ela quer dizer, e a gente fala que assim, se comunicou com o olhar. Na verdade, não foi o olhar que diz, né? O olhar ele só confirmou que, assim, que a gente está sentindo aquela pessoa perto da gente, né? Eu acho que talvez é por isso que a gente fala que, assim, que o coração não tem distância, né? Porque a gente consegue sentir as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, independente, sim, de como delas estarem na mesma sala que a gente ou em outro país, né? Porque a gente tem afinidade por elas. Essa acho que é a linguagem dos espíritos, né? Que é a linguagem do amor, né? Mas a gente entra em sintonia independente do que tiver, enfim, do que tiver sentindo, né? É tudo uma questão, acho que, de afinidade, né? Se a gente tem o mesmo sentimento, tem a mesma ideia, procura a mesma coisa, a gente acaba se comunicando, tipo, estabelecendo conexão, né? Acho que é isso, é sobre esse tipo de conexão. E essa conexão faz você conseguir passar, às vezes, da ideia, né? A gente acaba percebendo isso de forma intuitiva. Tanto que a Gisele aqui no comentário perguntou, falou, oi. Tanto que a Gisele aqui no chat, ela comentou, telepatia, será? Não foi o comentário a respeito. Eu acho que o instinto materno é o mais próximo que a gente pode dar como exemplo dessa comunicação. Muitas vezes a mãe, ela entende, percebe, sabe o que o filho sente, ele só balbuciou e fez um choro diferente. Então, assim, essa proximidade, acho que essa comunicação espiritual em, estando acordado, né, é uma próxima, mais próximo da telepatia que podemos dar Sim. como exemplo. Posso falar uma coisa? É uma perguntinha. Vai chegar. O... Mas vocês não estão falando em desdobramento de vigília, né? Não, É uma transição de pensamento. Aqui a pergunta ela se refere à comunicação estando acordado. Mas sem... Estando acordado, não Estando acordado. dirigida, propriamente Tá, dita. estando acordado. Mas não tem um desdobramento. É só... Vocês estão falando telepaticamente. o desdobramento seria já um estado Mas dormindo. fora, né? É, Fora do dormindo. corpo. Isso. Porque eu acho que não tem essa ausência do espírito enquanto você está acordado. Não tem. Não. Eu acredito que não. Só Estou perguntando. Padre Pio tinha que a bilocação, né? Ele estaria em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o espírito dele dividia. Não, eu não vou prolongar, mas eu entendi, tá bom. Mas, na Senão verdade, vai fazer polêmica. a pergunta ela se refere à possibilidade de comunicação independentemente do desdobramento. Né? Você está acordado, você não está desdobrado, o espírito não saiu, não se desdobrou, ele está no corpo, você tem como se comunicar, a pergunta trata disso. E aí a resposta vai nessa direção aí que a gente colocou. Rapidinho, a Maria Clara quer falar. Aqui. Então, abre para ela. Oi. Aí. Oi, pessoal. É o seguinte, como diz aqui o capítulo que nós estamos tratando, né? Não vamos esquecer que nós estamos falando de pensamento. Então, a telepatia entraria assim, aí seria uma paranormalidade, né? Mas o mais importante desse ponto é a afinidade entre ambos, né? No caso, para trocar os pensamentos. Tem que haver, por isso que vocês falaram, inclusive, né? Utilizando a força do coração, né? Dos sentimentos, porque há aí, nesse caso, a afinidade. Eu não sei, não estou me aparecendo aqui. A afinidade, não é isso? Então, eu entendo, sim, que é exatamente isso. Pode haver, sim, a telepatia, mas a telepatia, além de ser uma paranormalidade, tem que haver uma grande afinidade.
Muitas vezes, lembra-se que a gente, às vezes, aí, um vai falar uma coisa, comenta alguma coisa no nosso grupo, aí o outro fala, nossa, eu estava pensando nisso, porque estávamos todos pensando no mesmo assunto. Então, a pessoa acaba entrando, atravessando, porque o pensamento não tem barreira. Então, se você entra na mesma frequência vibratória, você encontra o mesmo pensamento, já que você está pensando no mesmo assunto. Poxa, eu estava pensando, eu ia perguntar isso. Isso é muito comum ocorrer entre a gente. Então, sim, é possível haver essa comunicação. Ou então, podemos, acho que, no caso aí, nós estamos falando entre acordados, entre espíritos encarnados, né? Senão estaríamos falando em mediunidade. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Obrigado você, Clara. E olha, essa colocação que você fez, aliada à que o Alexandre já tinha feito, elas foram mais ou menos na mesma direção. Na verdade, ela está referendada na próxima pergunta aqui, eu acho. Ah, tá. Tem a ver com isso. Então, é a pergunta 421, que é exatamente a seguinte. Então, por que duas pessoas perfeitamente despertas, e na pergunta anterior nós estávamos falando de pessoas despertas, têm muitas vezes, instantaneamente, o mesmo pensamento? E aí a resposta dos espíritos. São dois espíritos simpáticos, entenda-se como isso, que têm sintonia muito forte, né? Que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem, né? Também é um encontro do que o Alexandre tinha colocado e o que a Maria Clara colocou também. E tem aí a resposta dos espíritos é essa. Mas tem uma observação do Kardec a esse respeito. E a observação é a seguinte, ó. Há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que elas falam a linguagem dos espíritos. Eu acho que vem exatamente na direção da colocação do Alexandre e da colocação da Maria Clara. Você vê que aqui eles falam sempre assim, eles estão o texto, né, ele está falando sobre a questão de você ter afinidade com alguém, você perceber aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está sentindo. Você vê, eu acho que assim, a conversa a ideia está sendo abordada entre duas pessoas encarnadas, mas isso acontece também entre o encarnado e o desencarnado, né? Então, você vê daí a importância da gente tentar se educar nosso pensamento, vigiar nosso sentimento. Foi por isso que Jesus falou, ó, ora e vigia, tá? Assim, vigia o quê? Né? Os pensamentos e os seus sentimentos. Porque de acordo com o que você estiver pensando e o que você estiver sentindo, você vai se afinar com as pessoas encarnadas e também com o teu anjinho da guarda, né, com aqueles espíritos que estão afins a você. Pode ser tão anjo da guarda, ou pode ser um menos feliz, né, que não esteja tão interessado no nosso bem, né? Você tem alguma observação, Adriana? Agora, satisfeito? A gente está mudando aqui a sessão dentro do capítulo, ainda é o capítulo da emancipação da alma, mas a sessão agora é letargia, catalepsia e morte aparente. Então, a próxima pergunta é a 422. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos do corpo que o fazem? Essa é a pergunta, então. Os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa em torno deles, mas não podem manifestá-lo. É pelos olhos e os ouvidos, ou seja, pelos sentidos do corpo físico, né, que o fazem? Essa é a pergunta. E a resposta dos espíritos aqui é muito objetiva. Não, é pelo espírito. O espírito está consciente, mas não pode comunicar-se. Se alguém tiver algum conhecimento um pouquinho mais aprofundado de medicina e tal, se quiser
esclareceu que seria exatamente um letárgico e um cataléptico, né? Muito bem. A próxima pergunta é a 422A. Por que não pode comunicar-se? Então, ele ainda está se referindo à pergunta anterior, que é em relação aos letárgicos e aos catalépticos, né? Por que não pode comunicar-se? E a resposta dos espíritos: o estado do corpo se opõe a isso. Esse estado particular dos órgãos nos dá a prova de que existe no homem alguma coisa além do corpo, pois o corpo não está funcionando e o espírito continua a agir, né? Em outras palavras, aqui me parece que está sendo dito pelos espíritos é que a letargia e a catalepsia, elas são males do corpo e dificultam a comunicação, impedem a comunicação. Então, a dificuldade vem daí, mas mesmo o cataléptico e o letárgico, o espírito está lá com ele, está junto no corpo físico. Então, através do espírito é possível a comunicação. Seria a pessoa em coma? Eu disse a mesma coisa. Sim. Não Seria a sei. pessoa em coma? Olha, eu vou ser sincero com você, eu não consigo te responder essa pergunta, eu não sei exatamente definir para você a catalepsia e a letargia. Mas Parece, né? são estados, sem dúvida nenhuma, são males físicos que dificultam a comunicação e impedem a comunicação. Mas não chega ao ponto, por ignorância, não chega ao ponto de te dizer que Ou uma seria o caso. pessoa em estado vegetativo, Sim, né? sim. Alguém vai chegar lá atrás, lá tem No duas livro grego pessoas. tem explicação também, não sei. Eu não sou médico, mas necessariamente eu não sou neurologista ou neurocirurgião, mas assim, pelo básico que a gente entende, a letargia é um estado pré-catatônico. Assim. Uma pessoa letárgica é uma pessoa que tem uma resposta estimatória muito lenta ou devagar. Assim. Se chama, ela tem uma dificuldade inicial de responder, ou de agir, ou de se movimentar, embora ela faça essas coisas, mas com uma certa dificuldade. E, geralmente, por envenenamento, ou alguma alteração sanguínea, excesso de sódio no sangue, excesso de potássio, algum distúrbio hematológico, às vezes, então, assim, várias causas. Eu passei a pessoa uma reação mais danificada. O cataléptico é uma associação da movimentação e dos impulsos cerebrais. Então, ele está simplesmente parado e não é que ele não reage lentamente, ele não tem reação nenhuma. Parece que morreu. Então, ele, inclusive, tem alguns casos de velório que fazem de pessoas catalépticas, porque elas não têm reação e, às vezes, eles fazem enterro com pessoas vivas e, sei lá, por conta de qualquer coisa, vão fazer exumação e está lá a caixa do caixão arranhado, porque despertou. Então, esse é o estado cataléptico. O letárgico mais lento para responder, mais profunda. Excelente a tua intervenção. A Maria Clara aqui quer falar. Não, obrigado. Oi, pessoal. Aí, É o seguinte. Espera só um pouquinho, claro, deixa eu só... Desculpa. É porque eu não estou vendo, desculpa. Não, sem problema. Bom, primeiro, obrigado pela tua participação, que foi importante. Se a gente fosse colocar isso, trocar em miúdos, o letárgico tem muita dificuldade na comunicação de todas essas questões que você colocou. O cataléptico simplesmente não tem meio de se comunicar verbalmente. É isso, basicamente. Diga lá, Clara. Bom, essas duas condições aí, nós estamos falando, mesmo que a gente não entenda dentro cientificamente, mas é a questão dos neurônios que não estão se comunicando, o corpo não está recebendo a informação, então há realmente uma suspensão do corpo, né, da sensibilidade física, para passar pelo cérebro e entrar em comunicação. Mas o que importa no caso aí, que eu entendo, é o seguinte: esta é a prova cabal de que o que nos anima é algo que vem de fora.
Então, o corpo, ele continua nessas duas condições, ainda que diferentemente. O cérebro não reagindo, né, não alimentando as funções motoras. Ainda que diferentemente, o corpo continua animado, ele continua com vida, com uma aparência diferente, mas continua animado, com ânimo, né? Então, ele realmente, nós temos a prova cabal de que o espírito existe. Alguma coisa existe. Então, um cientista não pode dizer o que acontece, o que faz com que essa pessoa, porque muitas vezes, dentro de uma situação dessa, ela pode voltar, quando ela voltar, e se lembrar de coisas que foram ditas ali, porque ela viu e ela não podia expressar. Então, veja bem, é uma prova muito clara aí, no caso, onde eu entendo que deve ter deixado muitos cientistas assim. E aí, como é que fica, né? Aqueles que defendiam que a vida era só física, né? Que a vida, a sustentação da vida era uma questão de elementos químicos, de orgânicos, etc. Então, para mim, o importante é essa, quando eles colocam essa situação, é para mostrar exatamente, nas entrelinhas, que a verdade da vida é o espírito, que alimenta a matéria, que dá sustentação à matéria. Era isso que eu queria pontuar. Obrigada. Que agradecemos aí a tua intervenção, Clara, sempre muito produtiva, viu? A próxima pergunta é a 423, né? E é a seguinte, ó, na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo de maneira a dar a este todas as aparências da morte e voltar a ele em seguida? A resposta dos espíritos. Na letargia, o corpo não está morto, pois há funções que continuam a realizar-se. A vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, mas não se extingue. Ora, o espírito está ligado ao corpo enquanto ele vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e pela desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito não volta mais. Quando um homem aparentemente morto volta à vida, é que a morte não estava consumada. Aqui acho que a resposta dos espíritos é que a letargia não é estado de morte, embora ela possa aparecer pelas circunstâncias, pelas aparências físicas, né? Não houve a morte. Se não houve a morte, o espírito continua integrado ao corpo, né? Ele só vai se desintegrar quando ocorre a morte física, mesmo a desencarnação. Olha, eu acho que assim, essas perguntas, para a gente entender por que elas foram feitas, talvez a gente tenha que contextualizar como que o livro dos Espíritos foi escrito, né? Foi em meados do século XIX, né? Em 1850, né? E o que acontece? Eu acho que assim, o método científico acho que ele estava ainda, né? Ele estava começando a se desenvolver. Essa pergunta ela me parece fazer referência o que o Kardec estava, na verdade, querendo investigar é a passagem do Evangelho em que Jesus ressuscita Lázaro, né? Porque a impressão que eu tenho é que ele o seguinte, assim, olha, ele estava morto mesmo, assim, se tivesse morto, eu estou escrito aí, não tem como voltar, né? E provavelmente está acontecendo situações que mimetizam um estado de morte, né? Acho que como o nosso amigo falou, né? Tem situações em que a pessoa ela parece tanto que está morta que assim, ela está enterrada. E de vez em quando a gente escuta a história de alguém que levanta num caixão no velório, não é isso? Então, Tinha nessa época de Kardec, tinha uma profissão que era você ficava, se não me engano, 24, 48 horas, amarrava-se um barbante no sininho e enterrava a pessoa. Caso aquele sininho balançasse, então era um estado de catalepsia. Eles desenterravam o cara que estava vivo. Então a profissão era ficar ali atento para ver se o sininho tocava. Vigia de sininho, né? Justamente. Você sabe que, eu não sei, Adri, mas eu tenho a sensação que o velório, talvez, assim, o sentido dele seja Velar. para ter certeza que morreu mesmo, né?
Só rapidinho aqui. Sabrina deixou um comentário. O microfone. Rapidinho. Sabrina, Não, a Gisele, perdão. Gente. Eu Perdão. Eu não toquei o sininho. A Gisele comentou aqui também. Também na época não havia o coma, talvez hoje incluíssem o coma como foi sugerido por alguém. Bem, a próxima pergunta, o Alexandre hoje está muito feliz nas observações dele. A próxima pergunta vem no ponto de tudo que ele já adiantou respondendo essa daqui. Tira o livro dele. Eu aqui, ó. Mas pode. Tá falando. Tá certo. Então vamos lá. É a questão 422. Pode ser, perdão, 424. Pode-se, através de cuidados dispensados a tempo, renovar os laços a se romperem e devolver a vida a um ser que, sem esses recursos, morreria realmente? E aí a resposta dos espíritos, outra vez bem possível. Sim, sem dúvida. E disso tendes prova todos os dias. O magnetismo é, nesses casos, muitas vezes, um meio poderoso, porque dá ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para entreter o funcionamento dos órgãos. A propósito dessa resposta aqui, dessa menção do magnetismo, nós trabalhadores aqui, nós fazemos um estudo nosso só todas as segundas-feiras. Então, já desde o começo do centro a gente vai estudando de quando em quando um determinado livro. Estamos estudando atualmente um dos livros da coleção do André Luiz. E a lição que a gente viu ontem falava exatamente de magnetismo e trazer. Nós não chegamos lá, mas está na lição, né? E a gente vai discutindo, às vezes fica 4, 5 sessões seguidas falando da mesma lição. Mas nessa lição de ontem é dito exatamente isso. É um grupo de espíritos que vai socorrer uma pessoa que vai desencarnar. E como era necessário prolongar um pouco o desencarne dele por algumas horas, através de magnetismo desses benfeitores espirituais, eles postergam um pouco o desencarne. E agora a resposta aqui da pergunta está dizendo exatamente isso. E ainda a propósito da questão 424, tem a explicação do Kardec. E outra vez aqui, o Alexandre já adiantou e tem a ver com isso. A gente precisa lembrar que o Livro dos Espíritos é de 1800, se não me falha a memória, 1862. 57. Então, 57? É. Errei por 5 anos. Mas tá bom, não chutei muito longe. 1857. E é óbvio que essa colocação que eu vou trazer para vocês, até essa explicação do Kardec, está levando em consideração os conhecimentos que a medicina tinha na época, né? Então, a intervenção do nosso colega lá já vai um pouco adiante do que ele está dizendo aqui, mas mesmo assim é importante. Então, a explicação dele é a seguinte: a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicável. Elas diferem entre si em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral, dando ao corpo todas as aparências da morte. E na catalepsia é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não permite confundi-la com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é às vezes espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética. Então é isso, minha gente. Aí, vamos ver Sabrina. Não, eu só acho importante a gente pontuar aqui uma coisa assim, bem rápida e simples, tá? Quando eu li essa 424, o meu primeiro ímpeto é falar assim, não pode. Aí, depois que a gente leu, sim, sem dúvida, mas aqui a gente entende o ponto central. Isso aqui não é feito a bel prazer. Ah, nossa, que ser bonito, vou continuar
Então a vida dele precisa continuar. Não, esse aqui era feio e ele vai morrer mesmo, pronto. Não é, né? Não é de forma leviana, né, que se pode fazer isso aqui. Tanto é que o exemplo que você deu é muito justo, que existia uma situação que era necessário prolongar o momento do desencarne, né? Então, esse ponto aqui eu acho bastante importante. Senão pode surgir aí uma falsa impressão de que tudo se pode. Mas aqui, apesar de tudo é lícito, mas nem tudo convém, aqui de fato não convém mesmo. Muito bem, agora aqui uma consulta aos universitários. Ó, nós vamos mudar de sessão e de assunto. O próximo assunto é o sonambulismo. Ficamos para a próxima sessão? É grande, né? São várias questões. 8 e 8. Quase 10, né? Das 425 até a 430, são 13 questões. Deixa eu propor. Vou deixar ele vai colar aqui e ele vai responder. Domingo, inclusive, né? Tem pessoas que são Sonâmbulo, exatamente. Muito bem, pessoal. Então, o pessoal que está em casa, se quiser trazer a água para perto de vocês, a gente vai para o encerramento, a oração do encerramento, e é o momento onde a água é magnetizada. Certo? Então, quem se habilita aí para a oração de fechamento, a gente vai ficar a palavra aqui com a Adriana. Ó Senhor, bom Deus, agradecemos nesse momento por mais um dia de aprendizado, por mais um dia onde a nossa casa está abençoada com o conhecimento e principalmente com o amor. Meu Deus, ilumina cada casa que está conectada nesse centro. A cada ser que vai ouvir essa palestra mais adiante. E que os bons espíritos possam fluidificar essa água com o magnetismo necessário para cada um. Ó Pai, abençoa todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Possamos levar esse conhecimento não só em nossa mente, mas em nosso espírito e em nosso corpo. E assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bem, pessoal, então, mais uma vez, renovando aqui para vocês que estão presentes, para vocês que estão em casa, alegria em tê-los conosco, né? E desejando aí que tenhamos uma semana abençoada, uma semana produtiva, uma semana de aprendizado, tá? E terça-feira que vem, no mesmo horário, a gente está de volta presencialmente e online para o pessoal de casa. Boa semana a todos vocês e obrigado pela participação.